Anselmo, eu fico doido de raiva quando eu digo para alguém fazer algo e a pessoa não tem iniciativa. Por exemplo, eu hoje de manhã falei para a Cláudia, minha secretária, se o Anselmo chegar, faz isso. Se chegar o Marcelo, você faz isso. Se chegar o Zé Roberto, você faz isso. E aí, no final da tarde, eu perguntei, Cláudia, e aí? Seu Anselmo veio, eu fiz isso. Fulano veio, eu fiz isso. Zé Roberto veio, eu fiz isso. E aí chegou o seu Gleidson. O que que você fez? Nada, eu não falei o que você tinha que fazer. O senhor não falou o que eu tinha que fazer? Tem pessoas que só pegam no tranco, né? Conhece gente assim? Conhecem situações assim? Como nós podemos explorar em outras situações com muita profundidade, eu digo que há muitas pessoas que são inseguras e elas não tomam atitudes porque elas são muito movidas não para ganhar, elas não jogam para ganhar, elas jogam para não perder. Elas têm muito medo da repreensão. Então, por isso, acabam fazendo somente aquilo que a gente manda. Por isso que, dependendo do tipo de colaborador que nós temos, quando nós investimos no aumento da autoconfiança dele, nós temos um upgrade muito interessante em termos de resultados. Mas pode ser também que a pessoa tenha se sentido insegura por ocasião da hora em que ela foi contratada. Os papéis não ficaram claros. Ela não sabe qual é a margem de autonomia que ela tinha para tomar algumas decisões. Você lembra quando você foi trabalhar pela primeira vez? Aquele turbilhão de emoções, a vontade de agradar, de dar certo. Você tinha que dar certo naquele emprego, você tinha que fazer bonito para o seu chefe, para sua namorada. Era muita coisa. Hoje para você é óbvio, mas é importante ver como a gente esquece. E na hora que a gente está atribuindo uma função para outro colaborador, ele também tem essas sensações. Por isso que quando a gente pode conduzir o processo, transmitindo segurança, dando clareza do propósito, dos limites da autoridade, as pessoas começam a se sentir mais motivadas. O que é combinado não é claro. Eu te pergunto, os seus colaboradores têm por escrito o que você espera deles? Eu não estou falando de tarefas. Se depois vocês forem participar de um treinamento que nós chamamos de ALG, Aperfeiçoamento e Liderança para Gestores, nós vamos falar como você constrói o que nós chamamos de um padrão de desempenho que é concentrado nos resultados que têm que ser atingidos e os limites de autoridade. Isso funciona para a sua secretária, para o seu gerente de vendas, para o seu sócio, para o chefe da manutenção. Então, eu pergunto, as pessoas que trabalham com você têm algo nesse sentido por escrito, para que elas saibam formalmente o que se espera delas? Tenho quase certeza que não. Uma vez, na Fernão Dias, numa cidade à beira da Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, nós fizemos um trabalho de treinamento com o dono de um posto, de um hotel e um restaurante. E foi muito interessante ver a confusão que estava havendo no atendimento, e começando pelo hotel. Sabe aquelas pessoas muito boas, da roça, sérias, mas que queriam acertar, mas não estavam conseguindo? Um dia o quarto tinha cobertor, no outro não tinha. Em um tinha, um dia a televisão estava funcionando, o outro estava sem a tomada. No outro, por favor, estou exagerando. No outro tinha lençol, no outro dia não tinha. Às vezes tinha travesseiro, não tinha. E aí estava uma bagunça. Observe que esse é um exemplo bem básico, mas isso se estendeu até outras empresas em que eu treinei, empresas até já de grande porte. Meu foco hoje são os pequenos, micro profissionais liberais, embora no começo da minha carreira tenha sido grandes empresas, né? E aí a sugestão foi a seguinte, olha, para que as pessoas não esqueçam, façam um checklist, que é simplesmente um item que elas têm que conferir para não ter que pensar. Transfere a estratégia para o papel. Uma coisa banal. Eu não estou dizendo para você ter só um checklist de tudo que o seu funcionário tem que fazer. O que nós nos propomos é fazer algo mais inteligente. Como nós poderemos falar, se nós nos conhecermos, é igual aos sinais vitais do corpo humano. Quais são os sinais vitais? Respiração, pulsação, temperatura corporal, não é isso? Batimentos cardíacos. Não adianta você cuidar do fungo na unha se o cara está morto. Então, quando nós estamos colocando os padrões de desempenho, nós devemos nos concentrar naquelas coisas que têm que ser atingidas. O restante,
Talvez, dependendo do seu estilo de liderança, você pode deixar a cargo do seu colaborador, dependendo do nível de maturidade que ele tem. Mas a ideia é ter uma base por escrito. Isso vai servir para dar segurança para o seu colaborador, para ele saber o que esperar de você e o que você espera dele. Então, coloque por escrito e trate dos limites de autoridade, até para que o seu colaborador possa dar um passo de cada vez com segurança. Então, não deixe só a coisa no verbal. Coloque por escrito e use isso como ferramenta para treinar, lembrar, repetir. Não importa se é recepcionista, não importa se é a pessoa que está no financeiro, a pessoa que está na linha de frente, mas esse é um assunto para uma outra conversa muito mais longa.